Olá, ouvintes, no ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda os assuntos pontuais da semana nas áreas política e social, assuntos mais discutidos nas mídias convencionais e sociais da internet, no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E o tema de hoje versará sobre colonialismo e neocolonialismo. Amigos ouvintes, a campanha contra a Petrobras, ela revela em seus fundamentos uma série de preconceitos, repetidos, e isso não é de agora, isso é desde o final do século XIX. E esses preconceitos eles se apresentam, especialmente nos meios de comunicação, revestidos de números, revestidos de exemplos e de vocabulário, um vocabulário até refinado, mas um vocabulário sempre condenando as iniciativas nacionalistas, confundidas ou transformadas em populismo, entendendo-se aqui o populismo como um sinônimo de irresponsabilidade política e econômica. Porque o vocabulário e as práticas econômicas defendidas na grande mídia, elas se originam no pensamento liberal, radicalizado no modelo neoliberal de nossos dias. E, lógico que nesse discurso é negada a existência de um sistema econômico nacional e até considerado pecado mortal a intervenção do Estado na economia. Voltando lá atrás, e isso no início do século XIX, o economista alemão Friedrich List, ele observou como mola do crescimento econômico dos Estados Unidos exatamente a forte presença do Estado na economia, seja subsidiando, até mesmo protegendo a iniciativa nacional. E List, ao contrário dos liberais clássicos, ele entendeu e até defendeu a existência do sistema econômico nacional como uma base do crescimento econômico. E defendeu também que este sistema econômico nacional ele seria amparado no conceito de nação ideal, ou seja, uma nação cujo princípio se aplicava perfeitamente aos Estados Unidos. Então, no conceito de List, nação ideal seria aquela com um pleno controle das fontes de energia, da alimentação e também com a existência do mercado interno em condições de manter a economia. E List acrescentava mais. Ele disse também que ele viu também, seria melhor dizer, a necessidade de apoio dos países mais desenvolvidos aos mais atrasados, como sendo uma forma, inclusive, de garantir a paz. Já o neoliberalismo de nossos dias, ele defende exatamente o contrário. E o defende ao dividir o mundo entre fornecedores de matéria-prima e consumidores de tecnologia. Então, voltando ao nosso caso, ao caso do petróleo, nós vamos observar, inclusive, a conversão de países considerados desenvolvidos, e vamos lá recordar o caso do Canadá, em fornecedores de matéria-prima. A situação do Canadá, ela realmente é assustadora, aumentando este país a sua dependência dos Estados Unidos, e isso em função do quê? Da venda do seu óleo bruto, do seu petróleo, do óleo inicial. Então, amigos ouvintes, a negativa da existência do sistema econômico nacional acabou por criar a verdade neoliberal, entendendo qualquer alternativa ao modelo vigente como sendo uma alternativa falsa econômica ou então não ciência. E aqui eu faço também a ficção na qual existe o mercado controlado por forças naturais ou mágicas, cujo motor se encontra na livre concorrência. E aí se elegeram sábios, com total conhecimento da economia de ficção, cuja função diária nada mais é do que reforçar a superstição e punir até os eventuais hereges. E o exemplo que eu vos posso dar é aquele exemplo decorrente do sistema econômico nacional. Aqui nós temos o nacionalismo econômico como base do chamado Estado de bem-estar social. E este modelo econômico, não foi aqui que ele ganhou força. Ele ganhou força na Europa. Ganhou força na Europa do pós-guerra, principalmente na França, na Inglaterra
e na Alemanha. No entanto, desde o agravamento da crise econômica em 2008, este modelo passou a receber ataques em nome da manutenção da ficção econômica neoliberal, se preocupando os governos com o pagamento dos juros aos banqueiros, isso em detrimento dos interesses dos trabalhadores. E para o pagamento destes juros, se determinam então as chamadas políticas de austeridade, representadas no corte de benefícios sociais, no consumo e no aumento do desemprego. E neste ponto, então, amigos ouvintes, nós podemos observar que o estado de bem-estar social, ele não resultou na derrota ou então no desaparecimento dos interesses do poder econômico. Neste modelo, a iniciativa privada ela continuou existindo e foi claramente permitida, então, aí uma ampliação do poder do sistema financeiro, isso através do quê? Através das múltiplas fusões e também da desregulamentação, dos chamados mercados. Então, entre a ampliação do lucro e também a manutenção de direitos sociais, optaram alguns governos europeus pelo bem-estar social. E temos aqui uma clara distinção entre estado de bem-estar social e socialismo. Então, na América do Sul, também não foram poucas as tentativas de implantação de políticas econômicas nacionalistas. Políticas essas sempre combatidas com violência pelos grandes grupos internacionais. Porque essas iniciativas, inclusive, não conseguiram implantar as transformações sociais, por exemplo, verificadas na Europa. No Brasil, a partir de 1930, se inicia um outro período, o período da modernização do Estado. E esse período ele teve por iniciativa a priorização e a regulamentação de setores da economia e oficializando também direitos trabalhistas. E neste período, o petróleo no Brasil também recebeu uma especial atenção, e isso através da criação de uma legislação própria, isso já a partir de 1934, efetivando-se então o pleno controle estatal do óleo, quase 2 décadas depois, mais aproximadamente também em 1953, com a criação da Petrobras. Então, amigos, a tentativa de aprofundamento de uma política econômica nacionalista, isso lá nos anos 60, durante o governo do João Goulart, acabou por resultar na oposição dos Estados Unidos e, consequentemente, a introdução de uma ditadura militar, cujo principal objetivo foi desnacionalizar a economia, incluindo a quebra do monopólio do petróleo, isso através da introdução do contrato de risco e também o desvio da Petrobras para o chamado mundo de mercado. Então, durante esse mesmo período, nós, se estudarmos, se vasculharmos a história, nós iremos verificar exemplos semelhantes na Argentina, na Venezuela e também na Bolívia, sempre seguidos de golpes de Estado. Golpes esses sempre financiados através de empresas e o governo dos Estados Unidos da América. Atualmente, por exemplo, o caso da Venezuela, através do bolivarismo, representa um modelo de nacionalismo econômico, um modelo direcionado para a implantação de um estado de bem-estar social. Hoje, o modelo econômico venezuelano, ele se encontra embasado no maior controle estatal do meio econômico, petróleo, que é o que eles têm. E se utilizam desse petróleo para o financiamento dos seus programas de assistência social, da educação, da pesquisa, da defesa e também da criação de empresas públicas, e não só, como também privadas, isso, lógico, nos diferentes setores da economia. A Bolívia também possui um modelo semelhante e consegue, igual à Venezuela, elevar determinados índices sociais, notadamente aqueles relativos à pobreza absoluta, à alfabetização e, sobretudo, à saúde, no que diz respeito à assistência médica. Mas o certo é que romper com o modelo neoliberal não constitui uma tarefa fácil, nunca foi. Porque as elites políticas e econômicas da América Latina, elas sobrevivem desde o século XV, associadas aos interesses exportadores. A base colonial da nossa economia, ela possibilita a vida do luxo dos senhores de terras, antes dos senhores do império, eufemicamente tratados por empresários do agronegócio, hoje, dos executivos de diversas multinacionais, homens que condenam os países a condições de montadores, em prejuízo do desenvolvimento de uma tecnologia própria.
E estes senhores do engenho, eles adotam inclusive o discurso do auxílio do mais rico ao mais pobre, através da mitificação e também da mistificação do termo investimento externo, um termo confundido com a necessidade de ampliação da exploração de mão de obra, incluindo a escravidão, e também o pleno acesso aos recursos naturais, e sem a mínima preocupação com as consequências, tendo essas a forma de falta de água ou então a destruição do meio ambiente. Porque, enquanto a grande imprensa ela condena as ações sociais dos últimos 12 anos no Brasil, os governos Lula e Dilma Rousseff se tornaram mestres em manipular o vocabulário nacionalista, escondendo as reais intenções neoliberais. Porque no discurso, frases em defesa da Petrobras, incluindo também a falsa afirmativa da manutenção de sua condição estatal, na prática, o que é que se provoca? Se provoca a asfixia da empresa, forçando uma associação em desvantagem com os oligopólios de sempre. Então, desta encenação, a Petrobras ela se tornou a principal vítima ao manter o governo a forma iniciada durante a ditadura e aprofundada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Porque Lula e Dilma Rousseff, eles não recuperaram a Petrobras para a sua função de garantir a autossuficiência nacional, mantendo o mito de oitava irmã, mito esse iniciado durante a ditadura. Então a imprensa, com a sua linguagem neoliberal, ela utiliza a velha e corroída luta moralista, aproveitando para acabar de vez com qualquer possibilidade da Petrobras assumir o seu verdadeiro papel. Mas a Petrobras ela vai seguindo o seu caminho em meio aos ataques. Nenhuma novidade. E se esforça o governo em seu discurso nacionalista e também na sua prática neoliberal, defendendo a austeridade do jeitinho, que ensinou o guru da ditadura, o nosso querido amigo Delfim Neto. Então, a oposição parlamentar, em sua maioria onde defende o neoliberalismo, ela se apropria do discurso moralista contra a corrupção e ressuscita aí o perigo comunista, chamando pela volta da ditadura. Parece que estamos vivendo, como nos fala, o samba do crioulo doido. Então, de forma indecente, a grande imprensa, ela divulga os perigos da ditadura bolivarianista, mas incentiva o culto aos tempos da ditadura militar. Paradoxo, Mas, todavia, associam-se imprensa e governo, e também a oposição parlamentar neoliberal, quando o assunto é austeridade econômica. Depende do governo, a oposição liberal e grande imprensa, a necessidade do aumento do valor da energia elétrica, do valor da água, da gasolina, os cortes nos direitos dos aposentados, nos viúvos, desempregados, e agora acabam de nos presentear com uma ameaça da terceirização em todos os níveis. Então, escondem todos eles que estas empresas de energia, de água, de comunicação e petróleo foram construídas com dinheiro do povo e foram construídas para atender o povo. A privatização, seja ela total ou parcial destas empresas, não implicou para os seus proprietários novos investimentos. Eles receberam tudo a preço de banana, mas não admitem uma queda em seus lucros. Lucros que devem ser direcionados aos acionistas às vezes confortavelmente instalados nos Estados Unidos e na Europa. E mais uma. Os donos do poder desejam apagar qualquer vestígio de combate à ficção neoliberal e transformam a crise econômica em crise moral, cujo final seria o impeachment. Então esta palavra mágica, impeachment, reúne toda a espécie de oportunistas interessados em manter o Brasil em sua condição colonial. Esses oportunistas, eles procuram iludir o povo percorrendo as ruas. Eles gastam horas na internet atacando os patriotas, divulgando vídeos de militares aposentados, defendendo a ditadura, ou delirando com a invasão do Brasil, por exemplo, por forças cubanas e venezuelanas. Alguns até mais honestos aproveitam para aumentar a renda familiar, vendendo kits com camisetas e bonés. E o povo, apesar do bombardeio midiático, eu acho que a pergunta colocada, e que eu sempre a vejo por aí, é o seguinte: e depois do impeachment? Saindo a Dilma, nós vamos direto ao paraíso? Conquistaremos de imediato aumentos salariais, redução nas tarifas de ônibus, de energia, e a água vai voltar a jorrar parte em nossas torneiras? Será?
E é claro que, em termos objetivos, não lhes oferecem os oportunistas uma resposta clara. Apenas esses oportunistas vendem ilusões a serviço dos entreguistas e dos inimigos do povo, com o reforço da ficção neoliberal. E o trabalhador, eu acho que ele já hoje tem plena consciência da não existência de palavras mágicas. Porque aqui a crise não é moral. Então, o momento ele requer, sim, uma profunda modificação no modelo econômico, incluindo a ampliação dos direitos dos trabalhadores e da nacionalização dos recursos necessários à manutenção econômica nacional. Não ao retrocesso. Essa deve ser realmente a bandeira que nós devemos levantar na rua. Vocês fiquem por aí, eu vou tomar uma aguinha, eu volto já. Boa noite àqueles que estão chegando por aqui agora, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. A seguir eu vou falar sobre de onde é que vem esse nosso conservadorismo. Abalando as estruturas com o pensador. Se você acha uma merda, se prepara porque agora eu jogo merda no ventilador. E até de fundo se levanta. Tenta ficar parado, não adianta. Então canta, sem parar. Então canta, vamos ficar rouco. Eu sei que já disseram que eu sou louco. Então me mandem pro hospício. Eu faço show lá dentro, porque o rap é como um vício. Vai ser difícil, tá lá o Gabriel. Porque se me matar eu vou cantar até no céu. No purgatório ou no inferno. Os homens morrem, mas os pensamentos são eternos. A vida é curta, é bom saber curtir. Sem vacilar e aproveitar tudo de bom que surgir. E o que for ruim eu esqueço, não me aborreço. Quanto mais tropeços, mais eu cresço. Ainda é só o começo. Vamos virar tudo pela vez. Ainda é só o começo. 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 Se prepara pra guerrilha. O microfone tá com pilha. Vamos detonar os filha da puta, filha da puta, filha da puta. E são vários otários que vestem a carapuça. Eles vão ter que aturar o que eu vou cagar e andar. Eles vão me criticar ou se querem me mandar pro sanatório. Porque eu incomodo mais do que o supositório. Supositório de insulto de muita gente. Eu comecei com o presidente. Topei com várias pedras no caminho. Mas fui em frente atualmente, eu sei que eu não tô mais sozinho. E se você tá do meu lado, eu agradeço. Ainda é só o começo. 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 Diz aí. Ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Antigamente me diziam, cresce e apareça. Então eu cresço e apareço, não confunda rap de verdade com imitação. Segura aí, bundão. Toma, o som te deixa em coma. A massa fica em somas porque a gente inflama feito Nero em Roma. Se segura, o som tá uma loucura. Te deixa nas alturas, feito cocaína pura. Mas a gente não precisa se drogar pra viajar. É só entrar no clima e deixar rolar o som que é muito bom e até eu enlouqueço. Ainda é só o começo. 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 Gente, esse pensador é demais. Bem, gente, o mix de musical não é meu, não. Não é? Bem, mas então o Gorila que era um folheto anticomunista, um folheto que foi distribuído no interior das Forças Armadas
como preparação para o golpe de 64. E esse folheto ele dizia, abro aspas, atrás da aparente beleza estão os assassinos em massa, a abolição da dignidade, os campos de trabalho forçado, a rejeição de toda a noção de liberdade e fraternidade. O comunista é aparentemente inofensivo. Será o mais querido amigo, o mais sincero, o mais leal, até o dia em que ele o assassinará pelas costas. Então, isso tudo para iniciar, então, o nosso bloco sobre o conservadorismo. Hoje, amigos ouvintes, há um certo espanto, né, com as recentes manifestações de direita no Brasil, como se fossem algo fora do lugar e fora do seu tempo. São resquícios de um tempo obscuro, que realmente se esperava, todos nós esperávamos ter sido superado. Por outro lado, também se espantam os que creem que tal fenômeno ele é absolutamente novo. Daí que os epítetos, então, tais como nova direita, tais como também onda conservadora, entre outros, renascem. Nós acreditamos que o conservadorismo que se apresenta na nação política de direita não é algo do passado que se apresenta anacronicamente no cenário de uma democracia, nem tampouco algo novo que brota do nada. O conservadorismo ele sempre esteve por aqui, batendo à nossa porta, sempre forte e não desiste, é muito persistente. O facto é que não foi enfrentado como deveria. E aqui nos cabe realmente perguntar porquê. E eu vos respondo, é que realmente o conservadorismo ele não pode ser entendido em si mesmo. Ele é a expressão de algo mais profundo, algo que o determina. Nós estamos convencidos que ele é uma expressão da luta de classes, isto é, que manifesta em sua aparência a dinâmica de luta entre interesses antagônicos, interesses esses que formam a sociabilidade burguesa. E nessa direção, é importante então que começamos por delinear o cenário no qual o conservadorismo se apresenta. Se torna absolutamente necessário. Então, porque o impacto da ação de política de direita, elas somente espanta aqueles que julgavam que as classes sociais não eram mais categorias, né? Categorias que poderiam explicar a sociedade contemporânea. E, de certa forma, aqui acabou por prevalecer uma estratégia política, estratégia essa que orientou de forma determinante a ação política dos trabalhadores, cuja ação ela esperava amenizar ou então contornar a luta de classes para que fosse possível aí um conjunto de reformas de baixa intensidade no longo prazo. E essa estratégia, denominada de democrática e popular, ela se fundamenta na convicção que a crise de autocracia burguesa permitiria então superar uma característica histórica da nossa formação social, isto é, trocando em miúdos, o seu caráter prussiano. Então, o Brasil realmente era uma sociedade com um Estado forte e uma sociedade civil fraca. E assim, com o fortalecimento da sociedade civil, acabou por se gerar um cenário no qual a disputa da hegemonia ela acabaria por favorecer as classes trabalhadoras, diminuindo-se aí então o espaço próprio da direita e favorecendo as políticas de esquerda. Mas não foi o que acabou por ocorrer, porque a estratégia burguesa de transição pelo alto, controlada e segura, venceu. Porque não porque não se tenha até fortalecido a sociedade civil burguesa e o Brasil não tenha se ocidentalizado nos termos gracianos, mas justamente pelo facto, né, do fortalecimento da sociedade civil burguesa, ela ter acabado por criar aí um quadro no qual a hegemonia burguesa acabou por se consolidar, né, diminuindo e não ampliando o Estado para as políticas chamadas de esquerda. Então, há aqui duas incompreensões graves no que diz respeito ao conceito de hegemonia e, por conseguinte, da compreensão também do caráter do Estado. Porque acabou por prevalecer uma visão mecânica, eu diria, que acabou por associar também a autocracia
né, ao uso da força e a democracia ao consenso. E dessa forma, amigos ouvintes, uma forma dictômica, ao optar pela disputa de hegemonia supostamente favorecida pelo favorecimento da sociedade civil burguesa, acabou por se retirar da paleta, né, de opções políticas o uso da força. Seja da esquerda abandonando a perspectiva da ruptura revolucionária, ou seja da direita, né, com a sua tradicional tendência golpista, que acaba por interromper os processos institucionais. Então, a maneira de contornar a luta de classe e até tornar possíveis as reformas de longo prazo não é outra senão o pacto social, isto é, deixar a burguesia ganhar os seus lucros, criar as condições favoráveis para os seus negócios, enquanto que, pouco a pouco, gotejam melhorias pontuais para os mais pobres. E assim, a burguesia ela não teria razão para interromper o processo político e a disputa seria desviada para o terreno que interessaria aos trabalhadores. Ou seja, a disputa eleitoral e o reformismo da baixa intensidade gradualista, que intensidade essa que seria aceita pelas classes dominantes, uma vez que não se trata de nenhuma mudança socialista, mas de buscar uma maior justiça social. Então, neste cenário ideal, a direita e suas manifestações mais gritantes se isolariam. O conservadorismo iria cedendo espaço, né, para uma consciência social cada vez mais progressista e viveríamos felizes para sempre. Então aqui, amigos ouvintes, a primeira incompreensão ela é grave. É que a hegemonia de uma classe social ela não se define, pelo menos como grande se pensava a questão. Isso por quê? Pela mera disputa das consciências sociais e também da legitimidade. Mas tem as suas raízes lá nas relações sociais de produção e de propriedade determinantes numa certa época histórica. Então, a hegemonia ela nasce o quê? Da fábrica. Isso é o que dizia o comunista italiano, não é verdade? Mas querer reverter a direção moral de uma sociedade, mantendo as relações sociais de produção e formas de propriedade inalterada, é uma tarefa impossível. Da mesma forma, é impossível separar os dois elementos constitutivos do Estado, isto é, a coerção e a busca de consenso. E o Gramsci, ele já dizia que o exercício normal da hegemonia no terreno tornado clássico do regime parlamentar se caracteriza pela combinação da força e do consenso que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante muito consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria. Então vejamos aqui que, combinados os elementos do par dialético, seja, força, consentimento, né, o Estado burguês precisa apresentar a sua dominação de classe e precisa de apresentá-la como expressão de um interesse geral e não de seus egoístas interesses particulares. Então, esta é a função da ideologia. Mas como isso é possível? Bem, como já diziam o Marx e o Engels, na ideologia alemã, as ideias dominantes em uma sociedade são as ideias das classes dominantes. Mas estas só são dominantes. Por quê? Porque elas expressam no campo das ideias as relações que fazem de uma classe e classe dominante. Então, tal aproximação teórica ela é essencial para que aí possamos compreender o nosso tema de hoje. O conservadorismo, ele não é um desvio cognitivo ou moral, não é fruto também de uma educação mal feita, ou então de preconceitos vazios de significado. O conservadorismo, amigos ouvintes, é uma das expressões da consciência reificada, isso nos termos de Lukács, ou do chamado senso comum, nas palavras de Gramsci. Isto é um expresso, é uma expressa uma expressão da consciência imediata que prevalece em uma certa sociedade e que acaba por se manifestar, ainda que de forma até desordenada e até por vezes bizarra, né? Mas aqueles valores determinantes que têm por fundamento as relações sociais também pré-determinadas. Então, as características destas consciência imediata já foram delineadas também por Lukács e se centram nos seguintes aspectos. Primeiro, a imediaticidade, o que significa que é uma consciência que se forma nas relações imediatas do ser social, né, com as coisas e pessoas próximas, isso nos contextos presenciais e que tem por horizonte de ação
o tempo presente. E depois, na heterogeneidade, o que implica que as diferentes esferas de ação da pessoa no trabalho, seja na vida efetiva, seja nos vínculos consagrados, o que inclui aqui o futebol além da religião, mas todos esses vínculos na adesão a valores morais, a valores que ganham uma autonomia e que existem lado a lado, sem exigência de coerência entre os elementos, que acabam por conformar um determinado modo de vida e também uma correspondente concepção de ideal do mundo. E depois, por último, também, nós temos aí a superficialidade extensiva, ou então a ultrageneralização, que cria um mecanismo pelo qual a experiência imediata ela é estendida e também, como eu poderia dizer, até universalizada de contextos particulares para generalizações carentes de mediações, o que leva ao preconceito como forma imediata do pensamento no cotidiano. Então, esta consciência imediata, ela acaba por formar um senso comum bizarro e ocasional, isto é, um senso comum formado por elementos dispares e heterogéneos, elementos esses relativos a diferentes grupos, ou então segmentos sociais, que o indivíduo entra em contato com em sua vida. No caso da família, nos diversos grupos, no trabalho, na vida pública e não só. Então, ainda que todo esse senso comum ele expressa as relações sociais determinantes e, portanto, valores de ordem burguesa, nem todo o senso comum é conservador. Porque faz parte do senso comum, até pela característica da imediaticidade, a reação a uma situação vivida como injusta ou então intolerável, e também a necessidade da solidariedade entre os que vivem nas mesmas situações, ou constitui então aí um núcleo saudável do senso comum ou então do bom senso. Entretanto, amigos ouvintes, tais características elas também são cruzadas pela luta de classes. Isto é, elas podem ser elementos basilares da constituição de uma consciência de classe dos valores dos trabalhadores, ou então da formação de uma ação política conservadora. E neste ponto, as duas dimensões de análise elas acabam por se encontrar. Porque a estratégia gradualista e também o governo do Pacto Social que dela deriva, eles desarmam a consciência de classe forjada nas décadas anteriores e acabam por criar uma situação na qual a consciência dos trabalhadores se reverte novamente em alienação, em serialidade, fornecendo o senso comum e fortalecendo-o. Então, a consciência de classe dos trabalhadores, ela pressupõe uma clara definição do inimigo, como já nos dizia Marx, né? Mas para quê? Para que os trabalhadores se vejam como uma classe que pode representar uma alternativa universal para a sociedade. Outra classe tem que se expressar como um empecilho universal. Um entrave esse que precisa ser superado. Ou então, como nos dizia Freud, só é possível manter alguns em união quando se dirige o ódio para outros. Mas o certo é que o pacto social e a política de pequena burguesia, ela procura diluir as diferenciações de classe em outras coisas. E isso tudo com a enganosa ideia de nação. Então ocorre aqui que a consciência de classe não é uma naturalidade sociológica, de forma que cada classe tem a consciência que lhe corresponde. Mas ela se forma onde? Ela se forma na ação política desta classe. E em grande medida, pela forma política que assume a sua vanguarda. Então, uma ação política classista, ela gera o quê? Ela gera um forte sentimento de pertencimento e, sobretudo, de identidade de classe. Uma política diluída de cidadãos, consumidores, parceiros e outras, que geram indiferenciação, permitindo-se então que se imponha a inércia da visão do mundo próprio da sociedade dos indivíduos, isso tudo em livre concorrência. Então, desarmada a classe trabalhadora de sua consciência de classe, a luta de classes que se esperava contornar e que é impossível de evitar, acaba por se manifestar. Então é muito mais fácil identificar os setores de direita que operam no jogo político, mas não é tão fácil assim entender porque é que meios eles logram a adesão de segmentos sociais diversos. Então, a iniciativa política
E o trabalho ideológico da direita, ele é facilitado por quê? Ele é facilitado por um mecanismo que Althusser identificava como reconhecimento. Isto é, a ideologia só pode ser efetiva se o valor ideológico encontrar na consciência imediata algo que possa produzir um reconhecimento e que também sujeita a pessoa a determinadas práticas. E neste ponto, o funcionamento da ideologia é preciso. Por quê? Porque as relações sociais interiorizadas em forma de valores que constituem uma determinada visão do mundo, elas são apresentadas a esses valores agora na forma do discurso ideológico. Mas ocorre que o discurso não é uma mera representação de conteúdo mais substantivo das relações sociais internalizadas. Ele o conforma de uma determinada maneira e até com uma certa intencionalidade, produzindo então aí um efeito político extremamente útil a essa dominação. Então, certas palavras-chave significantes mestres nos textos lá cá, ordenam a série de palavras que são veículos de valores, dando consistência a uma determinada visão do mundo orientada ideologicamente. E isso significa, em última instância, algo muito simples. Isso significa a disputa da hegemonia, a disputa essa que implica também, mas não somente, né, na disputa de consciências, que é uma luta de classes e não um debate sobre valores. Então só se afirma uma visão do mundo numa sociedade de classes contra outra visão do mundo. E nesse sentido, amigos ouvintes, a meta do consenso, ela acaba por nos enquadrar do Estado burguês e ela mesma ideológica. Então, no inevitável acirramento da luta de classes, os governistas do Pacto Social, eles ficam à deriva. E ficam à deriva por quê? Porque não esperavam ter que enfrentar a direita neste cenário, no cenário na qual elas, ao contrário dos gradualistas, né, conseguem dialogar com a consciência imediata das pessoas. E o fazem operando eficientemente os elementos do conservadorismo deixado inalterado. Então há um certo exagero conceitual nessa tentativa de identificar estes conservadorismos como fascistas. Mas não seria útil aqui refletirmos e também identificar nesta ideologia elementos que correspondem ao discurso conservador no intuito de compreendermos sobre que significantes o conservadorismo abre o diálogo com a consciência imediata. E aqui eu cito novamente o Leandro Kondor, que em seu livro, em sua introdução ao fascismo, nos dá um bom caminho nesta direção. Primeiro, ressaltemos que o fascismo, tal como Togliatti e outros também já o definiram, é uma expressão política da pequena burguesia, expressão que serve aos interesses do grande capital monopolista financeiro e que logra até um apoio de massas nas classes trabalhadoras. Então, ideologicamente, ele opera necessariamente apagando suas pegadas relativas ao seu pertencimento de classe. E, portanto, é essencial, nesse ponto de vista, a ideia de nação, de onde deriva a primeira característica do pensamento conservador. E a esquerda, ela sempre flertou com a ideia de nação, como eu já vos disse, mas ela é um patrimônio da direita e uma propriedade intelectual da pequena burguesia, que por ser uma classe de transição se crê acima dos interesses da classe, sendo a legítima detentora do interesse nacional. Então não cabe aqui nós até avançarmos na discussão se este valor pode ou não servir a propósitos de esquerda. Já serviu algumas vezes, mas eu sempre achei temerário e pela história as consequências não costumam ser boas. Então, o que nos interessa diretamente aqui, nesta reflexão, é que a direita, de novo, manipula com eficiência esta ideia vaga de que a nação precisa ser defendida contra os seus adversários e sai às ruas com as cores da CBF. Outro aspecto importante a ser destacado na ideologia fascista, que aqui nos serve apenas de parâmetro de análise, é o pragmatismo imediatista. E neste pragmatismo, derivado de um quadro de referência imediato, de problemas ou contradições que lhe afetam de forma direta, o fascismo, assim como todo conservador, quer uma solução. E desta forma, o pensamento conservador, ele não se preocupa se antes falava uma coisa e agora fala outra. Pois na conexão entre estas dimensões, só existe o agora, só existe o presentismo exacerbado. Então, dane-se o passado
e não nos interessa as condições disso para o futuro. Para eles interessa o gozo presente, o êxtase. Este é o pensamento. Então, tal característica nos remete a outras duas linhas próprias do pensamento conservador. Quais são? A dizer, por exemplo, a preponderância das paixões e o irracionalismo. Então, como não existem determinações mais profundas, além da aparência dos fenômenos, assim como também não existe história que articule formas passadas às presentes, tudo se resume à reação instintiva e animal, as paixões. Daí, o conservador é, por natureza, violento e irracional. E eu vos trago aqui um fato ocorrido semanas atrás, onde um fotógrafo mineiro foi agredido na manifestação da direita porque se parecia com Lula. Ora, vejam bem, amigos, um ser racional não agrediria alguém por querer participar de ato público, mas um ser irracional não se permite perguntar a algo ainda mais elementar. O que é que estaria fazendo o ex-presidente da República disfarçado de repórter num ato da direita? Então, tentar buscar algum tipo de racionalidade na direita conservadora é realmente uma tarefa inútil e dificílima. Porque assim como a Globo tentando derivar de atos de uma pauta, dos atos de uma pauta, quando se via claramente um exercício sistemático de ódio, ou ainda a Presidente Dilma e seus perdidos ministros, reafirmando que estão abertos ao diálogo com o povo que pede as suas cabeças. Então há um aspecto aqui que deriva tanto do nacionalismo como do imediatismo e também do irracionalismo apaixonado, ou seja, o preconceito. Então todo fascista e a maioria dos conservadores, eles têm que desembocar mais cedo ou mais tarde em algum tipo de supremacia que justifica a sua ação. E aqui ganha até uma densidade visível a operação do princípio freudiano, segundo o qual o que permite a solidificação da identidade grupal é a transferência do ódio para algo ou alguém fora do grupo. Então é preciso criar aqui um estigma, um preconceito, para que a paixão violenta se expresse. E não basta a oposição a um governo, um debate sobre alternativas de sociedade. Isso tudo é racional demais para eles. É preciso colar algo mais atávico, mais efetivo, mais afetivo também, que mobilize paixões irracionais. E daí, então, a funcionalidade dos estigmas, e entre eles do anticomunismo, ainda que o alvo da raiva não seja nem de longe algo parecido com uma alternativa comunista. E desta maneira eu posso atacar, eu posso pedir um impeachment, eu posso xingar, eu posso desejar matar, e até acusar sem entender o porquê. Simplesmente porque é comunista. Como poderia ser um judeu, como poderia ser um negro, como poderia ser um homossexual, etc, etc, etc. Então, o conservadorismo realmente é sempre elitista. Porque a noção de supremacia, seja radical, ou racial, ou outra qualquer, age aqui com a convicção de que o governo deve ser entregue a uma elite capaz, uma elite forte e moralmente firme, para conduzir a sociedade, a manada, na direção correta. Então, no fundo, amigos ouvintes, o autoritarismo é uma consequência de tudo que eu vos aqui acabei de falar. Pois aquele que clama contra o desvio moral, o risco da corrupção, na verdade está clamando por controle, inclusive contra seus possíveis impulsos. Então, o que nos salta aos olhos é que estes elementos do discurso ideológico conservador, eles produzem a função do reconhecimento com os elementos da consciência imediata reificada, com o senso comum. Por outro lado, também, a consciência de classe e a prática também política da direita é revelada por sua particularidade e a natureza de seus interesses de classe. No entanto, amigos ouvintes, esta não é uma mera operação racional. Em grande medida, a luta de classes, ela exige que a transição da alienação para a consciência de classes também opere com mecanismos subjetivos, mecanismos de identidade de classe, mecanismos de formação de uma nova subjetividade e, sobretudo, de transformação cultural. Então, contra esta ofensiva da direita, que era inevitável, seria necessária agora uma classe trabalhadora que, constituída enquanto classe, e também portadora de valores e uma visão do mundo revolucionária, que visse na ameaça fascista a necessidade de sua maior unidade. Eu sempre defendi que realmente os nossos partidos de esquerda,
sempre se mantiveram desunidos, sempre atenderam a interesses pessoais e nunca a ideologias. E é sobretudo necessário, se realmente nós não queremos outro retrocesso, né, que realmente essa esquerda se una e entrem realmente no ponto comum, para que realmente aí sim mostrem que estão do lado do trabalhador. Mas então, voltando à nossa palestra, na ausência dessa consciência de classe, na desarticulação da visão do mundo de esquerda, que poderia, por exemplo, ordenar o senso comum numa direção diferente, os membros das classes trabalhadoras são desenvolvidos à serialidade e viram presas do discurso conservador. Porque se enganam os que querem restringir o pensamento conservador a uma categoria de eleitores, ou então apenas aos segmentos médios da sociedade. Eu cito aqui o exemplo das panelas, né? Da batedura de panelas que aconteceu também quando Dilma se pronunciava. E se tentou reduzir isso, ridicularizar isso e reduzir a um pequeno grupo. Mas esse grupo está inserido dentro da sociedade e também merece a nossa atenção. Porque o grande risco é que a base de massas para alternativas conservadoras não pode ser somente as chamadas classes médias, ainda que sejam estas a caixa de ressonância por natureza da proposta conservadora, porque o alvo é outro, são os trabalhadores. Por isso, então, o abandono das demandas próprias de nossa classe pelo governo de pacto social, que é o caminho mais rápido para adotar a alternativa de direita da base social que ela precisa. E hoje, para terminarmos a nossa palestra, não quero ser muito cansativo, eu gostaria de vos falar também um pouco sobre as patologias sociais, né? Como é que a nossa sociedade se está portando com toda essa interação nos meios de comunicação, com toda essa guerrinha de bandeiras, com todos esses preconceitos, com toda essa ignorância, né, política, que tem levado realmente a muitas patologias. Mas enquanto isso, enquanto a gente vai ouvir mais uma musiquinha do Pensador, que eu acho que é o que eles vão colocar, eu vou tomar uma aguinha e a gente volta já já. Fiquem por aí. Obrigado a todos pela audiência. É rapidinho, é rápido. Quando nascemos fomos programados para conquistar muitas mulheres. Se quiséssemos ser considerados homens com H, homens de bem. O cabra macho, macho bem. Existem vários rótulos, chamem como quiser, mas o caso é que os moleques são treinados pra caçar mulher. Isso vem desde o berçário. Se você não azarar, a enfermeira boa vai crescer o cara. Ou então vai ser da turma do Lafon. Luana? Para com isso, eu sou Haroldo, hétero, machão. Que há? Não precisa disfarçar. Ah, vai enganar. A escolha é sua, liberdade sexual. Mas se você quiser ser hétero e poder dizer eu sou normal, mesmo assim você passa por um processo educacional que supervaloriza o sexo. Mas se você for fêmea tem que reprimir, ou vai levar uma fama. Joga a pedra na Geni. Desde pequeno você recebe as influências. O que é um exemplo pros meninos, pras meninas é uma indefensa. Todo pai quer que seu filho seja um pensador, não um cavaleiro, não um comedor, um Dom Juan, um Bambambam, rei da cocada freira. Ah, é pra comer cocada, pai? Não, é pra comer. Aí, como é que a barriga da gente cresce? Minha filha, agora não, vai ficar de boneca, esquece. E você, filhão, vai ficar de médico na vizinha. É assim que o cidadão aprende a ser galinha. Chamar as donzelas de cadelas olhando as bundas na praia e correr feito um cão, abanando o rabo, meu rabo de saia. Não posso, meu rabo de saia. Eu passo, tenho um rabo de saia. Preciso de um rabo de saia. Eu posso, meu rabo de saia. Eu passo, tenho um rabo de saia. Preciso de um rabo de saia. Tenho que assumir que isso é como um vício. O homem submisso? Ah, para com isso, não é qualquer rabo de saia que me domina. Tem menina com que eu só saio por causa da vagina. Ah, peraí, tô meio confuso. Só sei que não é pra fazer amor. Faz o quê? Eu cruzo, uso, abuso, satisfaço minhas necessidades. Mas no fundo o que eu procuro é uma mulher de verdade. Se a mulher que me mereça merece que eu seja fiel. Peraí,
Peraí, deixa eu atender o Grambel. Alô, eu sei que você tá namorando, mas sai comigo hoje, Biel. Ai meu Deus, não faz isso, assim eu não vou pro céu, mas saber que vou pro céu não me deixa feliz. A carne é fraca. É, adivinha o que eu fiz? Não vou dizer, mas se é pecado foi Deus que criou. E como diz o ditado, o diabo aperfeiçoou. O senhor aceita uma panela de salmão? Não, meu prato predileto é a costela de Adão. Você é meu Pedro de Peru Bobos. Eu nem provo e reprovo, me vê um rabo de saia, traz logo. Não posso, Meu rabo de saia, não faço. Meu rabo de saia. Meu rabo de saia. Não posso. Meu rabo de saia, não faço. Meu rabo de saia. Meu rabo de saia. às vezes é esculacho, não sei de qual cabeça eu penso, vai de cima ou eu acho que talvez seja melhor seguir o instinto. Vem cá, mulher, você pensa como eu penso? Assim não, tem que ter um papo cabeça, um caô. Qual é seu signo? Vamos pro motel? Demorou. Eu nem quero saber se é mulher de alguém, eu vou fazer que nem, o Pac-Man, o que é que tem? Se a sua namorada me dá mole, ei, tem culpa eu? Tem. Oba, me dei bem. Tem fogo? Que? Tô mais aceso que um isqueiro, se tu quiser, eu apago seu fogo feito um bombeiro e depois te jogo no cinzeiro. Mas primeiro eu te pego, te como, te cheiro, te fumo. Quando aprendi a ver as mulheres como um objeto de desejo, um sonho de consumo. Nesse imenso shopping center, um bom par de pernas deixa a gente feito o Capitão Caverna. Mas não sou maluco feito Paiacan, diz aí maluco. Estupra, mas não mata. Pra mulher que me provoca, eu não sou de aço. Eu já taco feito pitbull, eu viro Tyson. Mas não me joga atrás das grades, longe da gandaia. Eu passo fome, mas não passo sem o rabo de saia. Posso, seu rabo de saia, não passo. Seu rabo de saia, não tiro. Seu rabo de saia, não posso. Seu rabo de saia, não passo. Seu rabo de saia, não tiro. Seu rabo de saia. Minha alma não é pequena, mas nem tudo vale a pena, entende? Tem coisas de que a gente se arrepende. Tem rabo de saia que você olha depois e se pergunta: pelo amor de Deus, como é que foi possível? Baixei o nível, que coisa horrível. Isto é incrível. Mas não me chame de mal comportado, eu me comporto exatamente de acordo com o modelo existente para o homem do mundo atual. Não sou nenhum tarado, nenhum maníaco sexual. Atira a primeira pedra quem nunca pegou. Ih, parou, o que foi? Sujou, minha namorada chegou. Que isso? Que papo é esse? Rabo Peraí. de saia? Não posso, seu rabo de saia, não posso, seu rabo de saia, não tiro. Seu rabo de saia, não posso, seu rabo de saia, não posso, seu rabo de saia, não tiro. Seu rabo de saia. Bem, gente, de volta então. Bem, o que acabamos de ouvir não deixa de ser uma patologia também. Mas então, amigos ouvintes, falando um pouco das patologias sociais do dia de hoje, dois problemas ou então processos se cruzam no Brasil, isso dos últimos 20 anos, fazendo com que pensemos em uma mudança estrutural de nossas formas de sofrimento. O primeiro problema é o que podemos chamar de expansão da racionalidade diagnóstica no Brasil pós-inflacionário. Desde então nós passamos gradualmente a entender a nossa vida no trabalho, na escola e na comunidade a partir de avaliações. Avaliações que justificam intervenções que geram novas avaliações. Avaliações métricas, orientação para resultados, comparações e cálculo de valores, isso de valores agregados, se tornam parte de nossa forma de vida comum como nunca antes. E isso justifica em parte o crescimento diagnóstico de todo tipo, psicológico, educacional, corporativo, jurídico e assim por diante. E como todos nós sabemos, não há diagnóstico sem sintoma.
E na psicanálise isso se mostrou como uma preocupação ascendente com a psicopatologia e também com o tema dos sintomas, os chamados novos sintomas, que são os sintomas de pânico, depressão, drogadição, anorexia, etc, etc, etc. E esses novos sintomas têm uma coisa em comum. Eles não se organizam a partir do conflito entre o que é proibido e o que é obrigatório, como os sintomas clássicos derivados da contradição entre o desejo e a lei. Os novos sintomas eles dizem respeito à oposição entre potência e impotência, e eles são determinados então por uma crise na intensidade do desejo, ou então no que a psicanálise chama de relação entre desejo e gozo. E nisso a Marta Suplicy ela é mestra. Então, paralelamente, nós temos que reconhecer também um segundo processo, um processo que tem relação com a profunda reorganização social que o Brasil sofreu nestes últimos 20 anos. Então deixamos de nos pensar a partir de divisões como campo ou cidade, desenvolvimento ou subdesenvolvimento, nacional ou estrangeiro, e passamos a tematizar nossas divisões internas em termos de distribuição de recursos ou renda e de acesso a bens simbólicos como a saúde, a justiça e a educação. E assim, amigos ouvintes, o deslocamento social da extrema pobreza para a pobreza, da pobreza para a classe média, bem como da classe média para a classe mais acima e para baixo, tornou-se real e isso produziu até uma modificação estrutural do bem-estar social, né? Ou, melhor dizendo, também uma modificação estrutural do mal-estar social. Porque o mal-estar social é uma noção intuitivamente acessível, mas difícil de conceitualizar. Porque todos nós já passamos por aquela situação na qual o que deveria ter ficado tácito e pressuposto vem à tona, revelando aí um desencontro de expectativas e até rasgando o semblante de nossa representação social. Algo que eu diria até análogo, talvez tivesse acontecido nesta nova configuração do mal-estar social, quando eu reparo que ficou claro que algo havia se rompido nos pactos que formaram a brasilidade até então. Então há um descompasso entre a transformação e a nomeação da transformação, porque o mal-estar é a experiência desta zona de intermediação, anómia e também contingência, né, que acompanha toda a transformação, mas também todo o fracasso transformativo, e por isso seu afeto fundamental foi pensado por Freud como sendo a angústia e suas variações mais próximas, como sendo o sentimento de culpa, o desamparo e a ansiedade expectante. Então nós temos aí, de um lado, estes novos sintomas, e do outro, esta mutação do mal-estar. Então, entre esses sintomas, é possível, então, situar a transformação de nossas maneiras de sofrer. O sofrimento possui três características importantes que lhe explicam porque ele é uma espécie de ponto ou até de caminho pelo qual nós particularizamos o mal-estar nas formas de sintomas. Porque todo sofrimento ele é transitório. Porque quando sofremos, nós criamos identificações nas quais o agente e o paciente da ação se determinam mutuamente. Vocês vão entender que isto aqui está absolutamente dentro do contexto do programa de hoje. Mas eu preciso aí dar uma passadinha por esta análise para que vocês então, a gente possa então concluir a palestra de hoje. E aí eu vos trago um exemplo. Uma pessoa querida adoece, por exemplo. Ela sofre porque perde sua saúde. Vocês acabam sofrendo porque ela sofre. Ela sofre porque você sofre porque ela sofre. E assim por diante, envolvendo todos o que amam aquela que sofre. Estão vendo aí o quê? A irresistível tentação, diante de uma história de sofrimento, de contar uma história pior. Uma história mais trágica, uma história mais infeliz, uma história mais terrível. Mas o sofrimento, ele depende de relações de reconhecimento. Então, a experiência de sofrimento que é reconhecida, seja por aqueles que nos cercam, seja pelo Estado, é diferente do sofrimento sobre o qual paira o silêncio, a invisibilidade ou a indiferença. Então, há, portanto, uma política de sofrimento que estabelece para cada comunidade qual demanda deve ser sancionada como legítima e qual deve ser reduzida ao que Freud chamava de sofrimento ordinário. Ou seja,
o sofrimento se estrutura como uma narrativa. E aqui, então, nós vamos começar a entender. Porque, ao contrário da dor que permanece mais ou menos igual a si mesma, o sofrimento ele se exprime em sérias, uma série de transformativas, e aí ele acaba por se realizar por meio de um enredo que ele convoca através de personagens, como por exemplo a vítima e o carrasco. Então, a experiência de sofrimento, ela envolve a transferência e também a partilha de um saber sobre suas causas, sobre seus motivos, sobre as suas razões. E o sofrimento ele varia radicalmente em conformidade com o saber que se organiza em torno e por meio desse sofrimento. Então, para efeitos de simplificação, eu poderia vos dizer que essas três condições de sofrimento, elas se sintetizam no que os filósofos antigos chamavam de sentimento. Porque o sentimento é uma categoria essencialmente social, uma categoria que reúne e resolve as contradições inerentes ao mal-estar. Eu disse anteriormente para vocês que o mal-estar é sempre um fracasso de nomeação. E quando ele se nomeia perfeitamente, o pior se enuncia no horizonte. Ora, um índice de como o mal-estar ele se combina com os sintomas na experiência do reconhecimento narrativa e transitiva do sofrimento é justamente a noção de sentimento. Então, como dizia Lacan, o sentimento mente. Mas é esta mentira que nos permite localizar outro lugar, onde estará então o grão da verdade faltante. Então, o que caracteriza o Brasil dos anos 1984 em diante não é apenas uma redemocratização do país, a abertura gradual de sua economia ou então a modernização de suas práticas institucionais. Nós mudamos nossa forma de sofrer. E como eu argumentei antes, né, de reconhecer, de partilhar, de narrar nosso sofrimento. Isso poderia ser ilustrado pelo que aconteceu com o nosso cinema, particularmente no período de 97 a 2007, quando chamado então cinema da retomada. De repente, 4 temas ganharam as telas: a tradição, a traição, a vingança, a invasão de privacidade, a deriva errática de destinos e a cosmética da fome e a cosmética da pobreza. Então, todas essas narrativas, elas são convergentes com o nome que encontramos para o nosso novo mal-estar, a violência. Meu argumento aqui não é apenas constatativo, não. Ele aponta, amigos ouvintes, para o facto de que a violência está sobrecarregando e condensando muita coisa. Talvez até coisas demais. A corrupção, a diferença de classes, a tensão entre géneros, a má distribuição de recursos, a precariedade institucional, a drogalização, etc. Ou seja, o engodo está em pensar que tudo isso tem um só nome: violência. E que, portanto, ao combatermos estes problemas, nós estamos resolvendo todo o resto que nele se comprime. Eu cito o caso aqui da redução da minoridade penal. Nada mais falso. Então, há um antropólogo chamado Clemens, que na década de 30 do século passado, ele fez uma pesquisa transcultural, estudando com os diferentes povos e civilizações, que narram o seu sentimento, o seu sofrimento, quero dizer, notadamente no contexto de interpretação social da existência de adoecimento e também na interpretação narrativa de suas causas. E o que é que ele observou? Ele observou que a nossa imaginação, quanto às diferentes maneiras de sofrer, é bastante curta e repetitiva. Nós não conseguimos sair de 4 hipóteses. Violação de um pacto, ou seja, nós acreditamos que o sofrimento deriva do não cumprimento de um pacto, ou então da sua não realização adequada, ou então da usurpação de seu sentido. E essa é a nossa teoria trivial de que estamos em desgraça. E que se estamos em desgraça é porque algo ou alguém está descumprindo a lei. Como se todos agissem em conformidade e adequação com a lei, o sofrimento ele se extinguiria. Ora, amigos ouvintes, se no Brasil, dos últimos 20 anos, há uma maneira nova de pensar o pacto social que acaba por inverter esta teoria. Porque surgiu uma percepção de que a lei pode ser usada de forma contrária ao espírito do pacto que a originou. E isso
acaba por criar o quê? Um sentimento social que domina uma das nossas novas narrativas de sofrimento. E que eu vos posso, inclusive, aqui indicar como sendo o ressentimento. Porque o ressentimento não é aquele que perdeu, mas aquele que acha que, no fundo, o jogo é injusto. Então, ele acha que o outro, ele tem muito mais poderes do que realmente tem. Por isso está sempre apaixonado por sua própria inferioridade. Então, a segunda narrativa clássica, para dar forma de linguagem ao sofrimento, é a narrativa da perda da alma. E aqui nós sofremos porque não conseguimos mais nos reconhecer no que fazemos ou com quem nos tornamos. Então pensamos naquelas pessoas que mudam de classe social ou então de padrão de consumo e que de repente são percebidas como inautênticas, como pessoas postiças, habitando um mundo de mera aparência, por exemplo, como os novos ricos. Então, pensem também naqueles que estão corroídos por uma espécie de sentimento de inadequação existencial, uma inadequação incorrigível e persistente, uma espécie de vergonha incurável, que não diz respeito ao que alguém faz, que pode ser progressivamente aperfeiçoado, mas que é uma vergonha. Então, a terceira forma de sofrer que vem ganhando força entre nós está referida à hipótese do objeto intrusivo, ou seja, diante do sofrimento, logo interpreto que há alguém a mais em meu território que está desequilibrando o ambiente e tirando a suposta pureza e harmonia na qual vivíamos antes. E este é o caso tanto da vida morada, em forma de condomínio, que precisa defender-se permanentemente do outro, o outro percebido como perigoso, quanto das erupções de preconceito e segregação, inspiradas na homofobia, na opressão contra as minorias, sentidas então aí como perigosas. Obviamente, então, esta forma de sofrimento se refere a uma patologia da inveja, ou seja, uma transformação do sentimento de que o outro, com a sua própria modalidade de gozo, pode estar mais feliz do que eu. E isso aqui gera a resposta de negação. Então, ou seja, uma recusa a reconhecer que isso que é sentido como uma espécie de ostentação ou de exibicionismo é uma espécie de inveja maltratada em nós mesmos. Então, a quarta madeira ascendente de sofrer neste nosso Brasil anil, do Brasil da retomada, se apoia no que Clement chamou de narrativa da perda da unidade do espírito, ou do sentimento de desregulação entre os sistemas que compõem essa nossa forma de vida. É o que os sociólogos chamam de anomia, e que se expressa em sentimentos como o desamparo, a desorientação e no nosso estranhamento com a relação ao tempo e ao espaço que vivemos. E isso pode se dar por meio de sintomas como, por exemplo, o sentimento de inadequação, isso persistente em relação ao próprio corpo, à própria família, à própria vida laboral, etc. Então nós podemos ver que estas novas formas de sofrimento, elas se apoiam em discursos antes fortemente disponíveis no Brasil, indissociáveis da nossa formação histórica. Porque o Brasil do jeitinho e do para os amigos tudo e para os inimigos da lei, deu nesta obsessão com a corrupção e com a purificação dos interesses. Então, o Brasil da opressão de classe, dos latifúndios, deu no ressentimento contra a recente mobilidade social. O Brasil da racialização, ela acabou engendrando sofrimento com insegurança e com o perigo das classes criminosas e com as patologias do consumo. E por fim, amigos ouvintes, o Brasil da mistura, do sincretismo e da desordem, que pariu esta nova forma de desorientação que habita as vidas depressivas, sem ideias e sem rumo, que se tornam presas fáceis dos novos discursos ordenadores. Então eu espero que essa breve decomposição ela permita iluminar, porque a combinação entre ressentimento, vergonha, inveja e desamparo se funde no ódio que tem dividido o nosso país. Então a indignação que este ódio transpira não é só porque enfrentamos problemas novos, mas também porque as novas formas de narrar e de partilhar o sofrimento ainda não foram propriamente reconhecidas, nem institucionalmente, nem mesmo em termos discursivos.
Então, quando isso acontece, é simples. Nós recuamos por uma variação mais simples da angústia, que é o quê? O medo. E a partir dele, então, pressupor no outro a violência que se está a praticar. E as mídias têm-se focado muito na violência urbana, não têm. Porque manipular é preciso, mas cuidado, não se deixem contagiar. E mudando até um pouco de assunto, mas dentro do mesmo contexto, o neoliberalismo jovem está sendo trabalhado no Brasil há quase 30 anos. Ele está assim, tem tudo a ver com sofrimentos, né? E sobretudo também com ideologias diversas. Então, esse neoliberalismo está implantado nas universidades, com destaque para as universidades privadas, e ele promove eventos de caráter internacional, com painéis dominados por figuras famosas da política, dos negócios nacionais e internacionais, na América Latina, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, etc. E esse movimento ele é inspirador dos clubes da liberdade, que existem não só no Brasil, como também em países vizinhos e também na Europa. E através desses quase 30 anos, se aperfeiçoou uma ideologia que pode ser chamada de neoliberalismo anarquista. O neoliberalismo que prega o fim da instituição estatal, dos impostos, das legislações, dos serviços públicos e a liberdade individual sem limites. Como eu já citei outras vezes neste mesmo espaço, neste mesmo programa, os seus inspiradores são o economista austríaco o Ludwig von Mises, já falecido, o contemporâneo de Milton Friedman e a escritora russa norte-americana Ayn Rand, também já falecida. Todos eles com livros traduzidos para o português e encontráveis nas boas livrarias ligadas aos cartéis editoriais norte-americanos. Obviamente, amigos ouvintes, outros agentes se agregaram no decorrer das décadas, a nível de complementariedade, sempre na linha de interesses dos países hegemónicos que constituem o cerne da construção da nova ordem mundial, que tem como alguma das suas instâncias de reuniões e debates o Clube de Bilderberg e o Clube de Roma, entre outros. Então, o Clube de Roma, para quem não se lembra ou não sabe, foi quem recomendou a pesquisa com vírus novos, entre os quais foram produzidos os transgénicos HIV e ébola, isso a partir de vírus causadores de zoonoses vulgares. Casualmente, até FHC foi um dos sócios desse clube em algum momento de sua vida. Mas nas manifestações do dia 15 de março, foi amplamente divulgado que os seus financiadores eram o Sr. Lehman e outros amigos, todos da área da cervejaria e ligados à transnacional Interbeb, com sede na Suíça e por aqui com interesse na Ambev no Brasil. Então não há segredo a esse respeito. Os movimentos jovens, menos ostensivamente classe média, eles são instruídos via Facebook por grupos norte-americanos de inspiração na linha da Primavera Árabe, cuja estratégia e metodologia foi aperfeiçoada pela Escola da Revolução Canvas, lá na Sérvia. A mesma que financiada pela CIA, ajudou a derrubar o Milosevic. Então, hoje parece ser então uma instância autónoma, que pode ser contratada por quem quiser desestabilizar governos legalmente eleitos, sem se expor em demasia. Em 2013, gabava-se essa escola de já ter promovido intervenções em 35 países. E quem nos diz isso, quem diz que isso, para mim, como teoria da conspiração, realmente não sabe o que disse. Porque é impossível, amigos, fazer uma boa derrubada de governo, organizar um bom golpe ou uma boa intervenção sem uma boa preparação, ou seja, uma boa e competente conspiração. E essas coisas não acontecem espontaneamente pela graça divina, mas são objeto de muito trabalho de espionagem e, sobretudo, de subversão das mentes antes de passar às ações visíveis e também antes de envolver outras forças com as suas atividades e as suas finalizações. E antes do golpe, há que se implantar o tal mal-estar social. No Brasil, há várias entidades ligadas com o processo, que inclusive já foram entrevistadas pelo Roda Viva, mas evidentemente sem revelarem o seu financiamento externo. No mundo, o tema é mais ou menos conhecido e reconhecido. No Brasil, ninguém nunca sabe nada. Na verdade, nunca sabe, nunca viu, nunca foi comigo.
mas também pudera, né? Eles assistem ao Jornal Nacional toda a santa noite. Então, não podemos esperar outra coisa, senão o cuidado, né, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente lê, e, sobretudo, a ponderação. Ela deve fazer parte do dia a dia das pessoas mais esclarecidas. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até ao próximo programa Política e Cidadania. Um abraço a todos.